Fala aí, meus camaradas. Eu sou o Rafael Camaro, especialista Microsoft em Business Application. Seja bem-vindo aqui no nosso Power Papo Camarada. E eu tô aqui com o camarada Lucas. Prazer, pessoal. Sou o Lucas, trabalho aqui na Camaro e sejam bem-vindos ao podcast. Maravilha, camarada. E hoje eu vou falar um tema super importante para você, camarada, que é da área de tecnologia, que é a gestão de mudança na adoção de novas tecnologias da sua empresa. E quem eu trouxe aqui, nada mais, nada menos que o camarada André Azevedo. Dá um oi para a galera aí, André. Bom dia, gente. Obrigado, prazerzão estar com vocês, participando aí, trazendo um pouquinho desse conhecimento sobre gestão de mudança, tecnologia, enfim, um pouquinho da experiência que a gente tem aí nesse mundão de tecnologia. Muito obrigado. Maravilha, André. E quando a gente fala de gestão de mudança e adoção de novas tecnologias, qual que é a importância disso, né, camarada André? Conta pra gente aí que às vezes vira uma bagunça quem trabalha em empresa corporativa. São adotadas cada vez mais novas tecnologias, mas ninguém comunica o que mudou, o que deixou de ser, o que já é legado ou não. E às vezes você tem um Ex projeto lá com várias pessoas trabalhando com tecnologias diferentes. Qual é o impacto que você vê, né, e a importância da gente ter um controle mais adequado aí dessa gestão de mudanças? com certeza, Camaro. Tão importante quanto ter uma tecnologia de ponta, um produto que, como eu costumo dizer, né, 25 anos de consultoria, sempre buscando respostas do porquê adotar uma tecnologia, né, o que ela resolve, né? Então, essa é a base de qualquer construção de software, de qualquer inovação. Hoje a gente fala muito de IA, de agentes de IA, de outras plataformas, mas assim, sempre buscando por que adotar essa tecnologia e qual o problema ela resolve. Agora, tem uma componente, e aí eu que venho do mundo de gestão e 25 anos implementando sistemas complexos de negócio, como RP, CRM, que mexe com muitas partes das organizações, tem uma componente que ela é fundamental e que é o objeto aqui da nossa conversa, que são o quê? Pessoas. Sempre vamos falar sobre pessoas. Não importa se a gente está vendendo bala, se nós estamos vendendo carro, se nós estamos trabalhando uma plataforma tecnológica. O que tem em comum são as pessoas. E aí as pessoas, você tem que ter a dimensão de como trabalhar essa adoção e quais as ferramentas para que isso funcione da maneira correta. Porque, como eu costumo dizer, né, eu trabalhei muito com RP de ponta, como foi o caso da Microsoft com o Dynamics. Poxa, tá ali num padrão, numa classe mundial de software que tem N features, resolve muita coisa, mas projetos que têm uma tecnologia de ponta que não consideram pessoas, a chance de fracasso ela é tão grande quanto um projeto que foi bem estruturado, que considerou pessoas com uma tecnologia inferior. Sim, Percebe? André. André, E bacana, cara. Mas como que você vê o equilíbrio disso, né, cara? O equilíbrio no sentido de você ter muita burocracia, às vezes tem processos muito engessados, né? As pessoas, quando quer mudar, muita gente é reticente à mudança, elas são necessárias, tá? Mas existem umas empresas muito maiores, assim, que elas precisam de muita burocracia, né? Você tem lá a gestão de mudanças, tem um documento, um calhamaço ali gigante que tem que passar por uma aprovação, você tem que sabatinar ali a tecnologia nova. E você vê, às vezes, um processo muito mais engessado, mas é fundamental para ter um controle. E às vezes você tem processos que não são tão engessados, o pessoal implanta muito rápido as mudanças e dá problema também, né? Como que você vê esse balanço, cara, entre a flexibilidade, né? A agilidade de trabalhar a mudança, mas aquela necessidade também de você dar uma fechada ali no cadeado e restringir um pouco mais. esse ponto, Camaro, ele acaba cruzando com algo que eu vivi muito durante minha carreira, que é a questão de o que é burocracia e procedimentos versus a natureza humana que eu preciso tratar com a tecnologia. Então, são coisas distintas, tá? E às vezes uma coisa confunde a outra. Fala assim, não, então eu tenho que documentar, eu preciso criar burocracia, eu preciso detalhar, porque senão eu não controlo. Não é disso que nós falamos. E eu vou usar o teu exemplo como base. Por exemplo, eu tenho processos muito ágeis, com uma adoção super rápida, super simples, porém levar a natureza humana em consideração e dar super certo. E não são tão documentados. Olha só.
Por quê? Porque uma coisa não tem a ver muito com a outra. Então, quando a gente fala de natureza humana, qual é a base? São olhar para alguns termos ou alguns conceitos, tá? Então, primeiro, natureza humana, não importa o que nós estamos vendendo e implantando, tá? Quando você quer fazer, eu tenho que considerar 3 grandes coisas. Primeiro, conhecimento. Eu preciso dar conhecimento. Pô, o que eu vou resolver com isso aqui? Ah, eu vou resolver tal assunto. Legal. Qual vai ser o meu ganho com isso? O que eu vou economizar com isso? Eu tenho que ter o respeito humano de levar a informação para as pessoas. Por quê? Quando ela conhece, aí vem o segundo conceito, ela respeita. E quando ela respeita é porque houve o entendimento. Então eu tenho que ter conhecimento para ter respeito. E quando eu tenho respeito, eu tenho amor. Aí você fala, pô, mas estamos falando de tecnologia? Sim, amor, ele é base para o uso de qualquer coisa. Você conhece, respeita e ama. Amar é usar, amar é saber o que aquilo te traz de benefício. E o oposto disso, quando eu não tenho conhecimento, o que eu tenho? Desconhecimento. Se eu tenho desconhecimento, o que eu tenho? Qual é a reação humana esperada? É medo, é resistência. Pô, não conheço isso aqui, eu não quero pôr a mão, eu nem sei que vai me tirar o emprego, ou vai me ajudar no quê? Eu não conheço, eu resisto. E aí eu posso criar um preconceito. Percebe? Conhecimento, desconhecimento. Respeito, medo, amor, preconceito. Essa base, ela não é documental, ela não é burocrática, ela é só a maneira de considerar o fator humano na implementação. Então você pode ser super rápido, ágil, estruturar de uma maneira muito simples, mas, primeiro, tem que treinar e mostrar para as pessoas, isso vai te ajudar. Segundo, eles vão conhecer, pôr a mão, testar e vai gerar um respeito. E aí o terceiro é a adoção, porque o cara vai olhar e falar, poxa, eu conheci o celular hoje, começo a ver que aquilo vai me ajudar a ter mobilidade, a ver os meus e-mails de uma maneira mais rápida, a olhar os meus compromissos, a ter uma máquina fotográfica disponível. Pô, eu estou conhecendo, eu estou aprendendo, eu estou respeitando e eu vou amar aquilo dentro da minha rotina. Agora, se eu simplesmente jogar um aparelho e falar, ó, gente, então tá aqui, façam uso, e a pessoa, não, peraí, eu vou ficar no meu telefone fixo aqui, ó, eu agora denunciando a idade, mas eu vou ficar no telefone fixo, eu vou usar minha máquina que eu conheço, porque eu não conheço aquilo. E aí o desconhecimento gera medo e preconceito. Então, quando a gente fala das adoções, isso é muito importante, é muito relevante. E não entra na burocracia, entendeu, Camargo? Esse é o ponto. E uma pergunta que eu ia fazer pra você, cara, quando você tá vendo que o primeiro passo ali é a questão das pessoas, tem que tratar muito bem ali a parte mais comportamental ali, falar com a pessoa pra ela entender melhor dessa adoção, né? Mas quando a gente fala aí, cara, a gente que trabalha no universo de business applications, Microsoft, a gente tá falando muito de ambiente corporativo, a gente tá falando de fábricas, empresas, indústrias. E aí, com as mudanças que você costuma ver, quão diferente é quando ela é de baixo para cima ou quando ela é top-down? Quando a mudança é o diretor ali pedindo para modificar, para adotar uma nova tecnologia. Isso tem um peso, tem uma folha para a corporação para fazer a modificação da versão. Mas às vezes é os usuários da parte de baixo ali que vem pedindo aquelas novas tecnologias. Como que você enxerga essa seta quando a mudança vem de baixo para cima ou de cima para baixo? Esse conflito aí. Primeiro, eu acho que é importante contextualizar, Camaro, o quão importante é isso, batendo nessa observação que você fez, tá? Primeiro, projetos de transformação digital, você tem ideia do percentual de projetos que falham estratégica e operacionalmente? 70% dos projetos de transformação digital falham por erro estratégico operacional. Falham no quê? Falham no escopo, falham no investimento, falham nas definições estratégicas, inclusive, falham no treinamento da parte de baixo da pirâmide, que é o pessoal, os usuários em si, ou falham no alinhamento dos stakeholders, que são o pessoal do topo da organização. Então, percebe que é muita coisa. Não estamos falando de 10, 15%, estamos falando de 70% de falha. E aí, falham na estratégia e na execução do projeto.
Então é muita coisa. E tem uma outra estatística que diz que 80% do sucesso desse tipo de projeto está onde? No fator humano, não é tecnológico. Então você pode ter a melhor tecnologia, se o fator humano não estiver engajado, você vai ter falha de projeto. Então pessoas é muito, muito, muito relevante, tá? Agora, qual que é o grande ponto, né, quando a gente fala de pilares para a mudança? Eu tenho 4 grandes pilares. Primeiro, definir escopo. Segundo, definir equipe. Terceiro, estrutura organizacional. E quarto, quem são as pessoas e a cultura daquela empresa. Aí você fala, poxa, mas isso é importante? Com certeza. Eu tive projetos que a gente até usava uma expressão americana bonita, que é liability, né? Que é um fator de risco. Eu chegava lá, bom, vou implementar uma solução integrada, tal, não sei o quê. Beleza. Como é que vocês fazem hoje? É papel de pão e Excel. É um risco. Não, eu já rodo uma outra solução, que é da banca de jornal. É outro risco. Eu rodo o Oracle. Vou para o Dynamics? É outro risco. Por quê, gente? Ele já tem a cultura estruturada dos processos de integração. Então, quanto mais maduro, menos risco. Quanto menos maduro, mais risco. Então, percebe que a cultura e as pessoas fazem muita frente dentro disso que a gente está discutindo, entendeu? E aí, pegando o caso do que você comentou sobre a mudança de baixo, ela vem de cima. Na verdade, para todos os projetos, ela vem de uma equipe. Eu preciso olhar para os 2 pontos, porque até tem aquela expressão, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, né? E ela vem justamente do quê? Do desalinhamento. Por que não dá certo? Porque está desalinhado. Então, se você pegar daqueles 70% dos fracassos de projeto, quais são as causas? Todas elas são relacionadas a fatores humanos. Todas. Legal. Todas elas. A cultura. Todas elas. Essa frase é bonita, hein, cara? Dá para estampar, botar no quadro aqui, ó. A cultura come a estratégia no café da manhã. Exato. Exato. É do Peter Drucker. É uma fase viu, conhecida. Lucas? Nunca vi. É uma fase conhecida. Por quê? Porque as principais causas dos 70% de falha, vou ler aqui para vocês entenderem, é assim. Primeira, não em ordem de importância, mas pegando as causas. Primeira, falha em escopo, então, mal definido. Segundo, resistência de colaboradores. Então, a resistência de colaboradores, falta de engajamento. Terceiro, ausência de gestão colaborativa nas mudanças, porque vai mudar o sistema, vai mudar, o pessoal resiste. Quarto, falha de comunicação. Você fala, pô, mas como assim? Não, eu começo falando que vou fazer uma coisa, parte da equipe acha que é A, outra acha que é B, e isso a gente se perde no projeto. O quinto, falhas técnicas. Sexto, falha em decisão e compromisso da direção. E o sétimo, expectativas desalinhadas. De todas elas, você percebe que todas estão vinculadas ao fator humano? Esse é o ponto. Bacana, André, esses pontos são fundamentais, manda aí. Então isso é muito importante. Por quê? Eu posso apresentar alguns slides para tangibilizar isso em termos de percepção? Acho que é legal, cara. Deixa eu publicar aqui, que eu acho que vocês vão entender, acho que é bom ali para o público também, que é uma coisa que não tem a ver com tecnologia, mas que tem a ver com tudo isso em termos de percepção, tá? Deixa eu publicar aqui a minha tela, aí a gente já vai falar sobre... Cara, você falando de novas tecnologias, o que está hypando agora é Copilot, né, então... Fala aí dos agentes já que você está montando aqui pra gente. Comenta aí. Eu monto, a gente já faço integrações, eu faço automações com N8N, trabalho com essa parte, então a gente faz automações internas para clientes também, e é uma coisa que evoluiu bastante, né? É uma coisa que está ajudando bastante, principalmente no trabalho empresarial. Então, tá mudando tudo. É principalmente o futuro do nosso trabalho, né? Tem um controle de mudança, né, cara? Que hoje quem tá fazendo é uma pessoa, agora é um robô. E aí? Não controlar. E aí, como é que a gente vai perceber isso, né? Não, é perfeito. Eu fiquei impressionado aí com algumas demonstrações que eu tive a oportunidade de observar
dos agentes, né, do Azure, e é impressionante, cara. É uma automação e uma maneira aí de trabalho totalmente diferente, mas que, de novo, quando a gente olha para as pessoas, como é que nós vamos comunicar isso? E aí eu vou passar aqui alguns slides para justamente tangibilizar. Como tangibilizar isso? Né? Então, você está visualizando já, né? Estamos então, assim, vendo metade da tela aqui, né? Beleza? Isso, a metade isso, você e metade aqui. isso, isso mesmo. Então, do que nós estamos falando? Primeiro, se eu mostrar essa imagem dentro de uma sala com 100 pessoas, quantas pessoas vocês acham que vão conhecer essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa? Vocês sabem quem é, né? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo. É o Lucas, exato. né? Quando jogava bola, né? Exatamente. É o Neymar. Quem conhece essa pessoa? Essa pessoa, já não sei se 100%, mas talvez 98%, né? A Gisele Bündchen. Percebe? Nós estamos falando de pessoas, imagens, de conhecimento. Então, aqui, senso comum. Se eu pedir para dentro dessas 100 pessoas, 10 me descreverem coisas sobre esses dois personagens, você acha que eles vão conseguir me descrever? Com certeza. Vão falar do helicóptero do Neymar, vão falar dos gols, vão falar da Gisele Bündchen, tudo isso, a marca que ela patrocina, legal. A Bruna Marquezine também. Exato. E se eu for para essa imagem, das 100 pessoas, quantos vocês acham que conhecem? Eu acho que cai um pouco, né? 70%. Cai bem, com certeza. Por quê? Percebe? Já é nichado, nós estamos falando do Bill Gates, que aqui já depende de outros conhecimentos do mercado, o que você está vivendo e tal. E esse cara aqui, mais ainda, para muita gente é só um indiano que está perdido aqui com o logo da Microsoft atrás. Percebeu? E assim a gente vai descendo a lugares. Pô, eu tive a oportunidade de já estar lá na torre, né, em Paris, maravilhoso. Mas de repente tem gente que vai achar que é uma antena da Claro aqui em São Paulo, entendeu? E aqui, a Torre de Pisa. Então, percebam que depende muito da experiência, do meio, da cultura, do que ela viveu, para poder absorver a informação. Então, por exemplo, aqui, para muita gente das 100 pessoas, isso são só nuvens. Para nós que somos da tecnologia, o que é isso? É cloud, é a representação do cloud. O outro ali, vão falar que é caixa de luz, agora estamos no Natal, talvez alguma coisa vinculada à natalina. Nós sabemos que são conjunto de servidores. Então eu uso essas representações para dizer, vocês estão falando, maravilhoso, o Lucas constrói agentes de IA dentro do Azure, vão substituir um monte de coisa. Agora imagina, Lucas, quando você tiver que implantar isso dentro de um call center com 250 pessoas para fazer parte do trabalho que eles fazem hoje sem o IA. Como é que você vai explicar isso pro cara, meu? Percebeu? Quantos você acha que vão resistir? Vão falar, não, Lucas, você tá louco, isso aqui vai tirar o meu trampo. Pô, o Lucas tá tirando nosso emprego, né? Não é assim que você ouve, às vezes, cara. Exatamente. Do meu trabalho então, aqui. Percebeu, Camaro, que a questão do burocrático, da documentação, ela tem a sua viés, tem a sua importância, mas quando a gente fala do fator humano, são outras coisas. É a percepção. Então, de repente, se eu for fazer uma implementação de IA nesse perfil para resolver um problema dentro de um call center, por exemplo, eu tenho que dar um treinamento explicando para o cara começar a entender que essa nuvem não é a nuvem que ele desenhava no primário, é a nuvem do cloud, que agora tem o IA, que agora tem... E aí a resistência, lembra do conhecer, depois o respeito, e a pessoa faz a adoção, aí a resistência começa a baixar. E muitas vezes a gente desconsidera isso. Né? Inclusive porque a gente ama a nossa solução, sabe que ela vai resolver muitos problemas, então assim, como o outro não enxerga isso? Pô, tá aqui, tá na tua cara, e não enxerga, e não visualiza. Então eu tenho que ter essa dimensão para não frustrar e não inviabilizar o meu projeto. É disso que nós estávamos falando aqui da palestra e do que é a gestão de mudança na hora de ter a adoção da tecnologia. É dar o conhecimento para que ele consiga compreender e para que ele adote de maneira coerente a solução. Uma pergunta aí, quando a gente está falando nessa questão de mudança, né? Algumas empresas grandes que eu já vi, eles têm um comitê, cara. Comitê de mudança, management of change, esse tipo de coisa, os caras têm toda uma estrutura. Porque como geralmente as mudanças elas afetam várias áreas diferentes, né? Você tem lá, às vezes, parte do comitê é uma equipe multidisciplinar, né? Você tem um cara de TI, você tem um cara da operação,
produção, né, gestão comercial, enfim. Costuma-se ter, quando, né, é bem maduro esse gerenciamento, são times mais multidisciplinares, né, camarada André? É isso mesmo. Mas quando as empresas são menores, né, cara? Você pega uma empresa menor aqui, que nem a Camaro, estamos em 10 pessoas aqui. Como que você enxerga, né, uma empresa com uma maturidade baixa conseguir começar esse processo, né, de gerenciar as suas modificações? Como que você imagina esse comecinho aí acontecendo? É interessantíssimo a tua colocação, porque sim, né, quando você tem organizações que têm um investimento mais robusto, muito mais pessoas, sim, é normal você ter comitês diretivos, até áreas de gestão de mudança, justamente para poder, em respeito a todo esse desafio, porque não são só mudanças sistêmicas, eles são mudanças de prédio, mudanças de produto, mudanças de outras coisas. Então, eles fazem realmente uma gestão porque tem impacto na organização, tem impacto em resultado, e inclusive tem índices que medem qual é o impacto de certas mudanças, seja positivo ou negativo, dentro do resultado da empresa como um todo. Tá? Agora, a dica né, quando você trata em universos menores, é respeitar aquele arroz com feijão, aquela regrinha básica de, olha, eu tenho que passar conhecimento e entender o público. Por isso que eu falei do liability ou risco, é considerar isso, Camaro, dentro da tua estratégia. E aí você pode se apoiar em alguns pilares, né? Primeiro, treinamento e capacitação. Muitas vezes, gente, assim, eu já vivi vários projetos que o pecado capital, não houve treinamento. Você chega no projeto, e aí, treinou? Deram uma apostila e tal, a gente, cara, por mais simples que seja, tem que ter treinamento e capacitação, realmente para as pessoas entenderem o processo. Segundo pilar, plano de comunicação. E você fala, pô, mas é uma empresa pequena, tal. Gente, é uma reunião, é um status, é você mostrar. Por exemplo, a gente vive de consultoria, né? Eu chegava nos clientes, às vezes tinha uma equipe de 20 pessoas, 15 pessoas dentro de uma sala. Todo mundo que estava lá no cliente olhando aqueles 15, 20 dentro da sala sem saber o que está acontecendo. Pensa na imaginação desse povo. O que esses greve, caras... né? Um monte de gente junto é greve, é briga, fofoca. Exato. Né? Ninguém pensa que é coisa boa. Exato, é comunicação. Você fala, não, André, mas não é possível. É possível, as pessoas imaginam. Terceiro, eventos de integração. Você fala, pô, mas um pequenininho. Opa, promover um café da manhã, promover um kickoff aberto, colocar isso em termos organizacionais de maneira muito clara. Né? Por exemplo, projetos que a gente teve a oportunidade de fazer em grandes empresas pequenas, a gente sempre deu nome para o projeto. Né? Tudo bem que alguns, o pessoal vinha assim, já tinha tentado implantar o sistema 2, 3 vezes, não tinha acontecido e tal, aí os caras vinham, não, vamos pôr o nome no projeto? Vamos. Projeto agora vai. Não, aí eu falo, não, gente, agora vai sacanagem, porque já começa sendo ruim a comunicação. Mas ter nome, ter eventos de integração, isso faz muita diferença, porque as pessoas se engajam de forma diferente. E, por último, 2 coisas importantes, olhar o que resolve, qual é o processo que está sendo resolvido, para a gente poder ter clareza e envolver alta direção. Outra coisa que eu vivi muito foi projetos falhando, sabotados pelo próprio dono da empresa. O próprio dono, não, comprei, quero, tal. E ele era o primeiro não, vai ter reunião hoje do projeto? Não, hoje eu quero fulano e ciclano comigo, vão visitar um cliente. Eu falo, cara, mas você comprou, o cara tem agenda e você está tirando o cara da agenda? Uma coisa é urgência, outra coisa é recorrência. E era um recorrente. Então o próprio dono sabotando o que ele estava pagando. Percebe? Então é dureza, mas e isso, gente, funciona tanto no universo maior quanto no universo menor, tá? Dá para implementar essas coisas, porque a ideia é simples, é só o envolvimento e engajamento humano. Esse é o grande ponto. Não precisa ter grandes documentos, apresentações. Não. É só considerar o fator humano na implementação. Foi isso que você falou, eu senti na pele agora. É raro, mas acontece com frequência, sabe? Aqui na Camaro, o Lucas tá fazendo lá um negócio, tem uma reunião, eu tenho que abduzir ele. Ô, Lucas, segura aí. Vamos ali, não sei pra onde.
É raro, né, Lucas? Com que frequência acontece, acha, na semana aí? De tirar do kickoff de uma outra reunião? A correria sempre, né? A correria sempre acontece, é normal. Mas a gente vai por prioridade, né? Então, às vezes tô numa reunião, acabei de sair da reunião, já tenho que ir lá pra uma outra coisa, aí tô fazendo aquela outra coisa, já tem uma outra reunião. Então, isso aí é meio que normal a correria. Tem que só intercalando, vendo as preferências, as prioridades. Então... ele comentou de a galera tentar o quê? Manter o rito, né? Isso ajuda o time a engajar mais, né? Manter as agendas, manter cronograma, dar nome para os projetos, que aí você já não está falando de uma coisa que é um bicho, né? Projeto tal. Não, eu estou cuidando do projeto tal. Né? Exato, enfim, não, tem que ter dono do projeto. Exceção é exceção, né, André? Mas não pode ser a regra, né? Você furar, né? Exatamente. E tem um gráfico, gente, eu vou publicar ele para vocês também, que é a reação padrão à mudança do ser humano. Ele tem comportamentos padrões, né? A gente, até um pouco da minha iniciativa atual, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas assim, como é que o ser humano reage à mudança? Mesmo tendo todo esse cuidado, mesmo tendo toda essa informação, isso é gente, isso somos nós três, todos os seres humanos passam por esse sentimento. Então, como é que eu tendo esse conhecimento, como é que eu trabalho isso, tá, numa mudança? Então, toda mudança, seja positiva ou negativa, ela passa por esses 5 estágios, tá? Primeiro estágio é negação. Então, vamos supor, começamos um projeto aí com um agent do Azure, que vai fazer uma automação de algo que hoje é feito manualmente. Cara, você precisa testar aquilo, você criou um cronograma, você avisou as pessoas e tal. O envolvimento de quem vai estar junto, a primeira coisa é, não tenho tempo. Não, eu tenho outra prioridade. E aí, você tem que ter a condução de ir levando ele para aquela solução. Então, primeira reação esperada, negação. Segunda reação é raiva. O cara fica puto. Por quê? Tá lá o Lucas, lá vem ele com o IA de agent de novo aqui, querendo que eu teste, não tenho tempo tal. Só que aí a gente tendo método, tendo informação, tendo comunicação, eu vou avançando e o cara tem que entrar no processo. E aí ele fica puto, vai trabalhar puto, que ele está fazendo dobrado, ele não entende direito e tal. E aí entra a terceira, que é a barganha, né? Assim, que ele tenta resistir ao processo. Então, eu estou aqui no meio, como é que eu começo a criar dificuldades para que esse negócio volte àquele estado original? Porque o ser humano, nosso cérebro é programado para economizar energia. Isso vem dos primórdios da formação psíquica da pessoa. Então, mudar é difícil. E aí ele resiste a isso. E você consegue ir fazendo, mostrando tal, e muitas vezes ele cai no processo de depressão. O cara vai deprimido para trabalhar. Fala, porra, esse negócio vai entrar. E detalhe, né? Às vezes foi o cara que comprou, foi o cara que investigou, foi o cara que queria, e a mudança, quando chega, o cara resiste, ele não quer, ele começa a dar para trás. Então ele entra num processo de depressão, pode entrar, e por fim, conhecendo, respeitando, ele há uma aceitação. Ou seja, André, mas sempre acontece dessa forma? Dentro da mente humana, dentro da perspectiva das pessoas, a gente passa sempre por essas 5 fases. Mais intenso, menos intenso, mais rápido, mais devagar, mas isso é o ser humano. Então, quando eu entendo isso, eu consigo ir mitigando e trabalhando com informação, com treinamento, com aconselhamento, com dinâmicas para que o ser humano ali que está envolvido, o usuário que vai ter aquela transformação, ele comece a adotar, comece a entender e haja aceitação. Percebe? Então o ser humano está no centro. Se eu ignoro isso aqui e só olho da minha perspectiva, eu posso ter uma resistência, um problema muito grande. Tá? Principalmente quando o sistema tem uma complexidade alta aí Cara, eu gostei muito desse diagrama que você está apresentando, né? O pessoal que está ouvindo a gente aí não está olhando o slide. Sensacional, né? Você mostra ali a água levantando, né? Conforme vai passando pelos estágios ali, a pessoa vai ficando cada vez mais próxima da adoção, né? Exatamente. E uma coisa que é chave nesse processo também, né? Na verdade, são 2 coisas. Primeiro, você tem que ter indicadores de avanço, de controle. Né? Então, por exemplo, a gente está falando aí dos agents. Cara, tem que ter métrica.
quantos eu já executei, quantos testes eu já fiz, se deu certo, se não deu certo, se está no tempo, se não está, porque o ser humano, ele precisa, para mudanças, principalmente mudanças de hábito, ele precisa ter métricas, até para dar o engajamento e a motivação. E nós tratamos de projetos virtuais, eu sempre faço essa distinção muito importante, tá? Quando você está construindo um prédio, é projeto físico. Qual é a grande diferença de você construir um prédio e de implantar um sistema? Quando você chega no terreno e está sendo construído o prédio, é físico, é tangível. Você vê cada laje subindo, você fala, já estamos aqui na primeira, na segunda, na terceira. Então ele é tangível, são mudanças mais rápidas. Quando você está falando de sistema, é clima organizacional, é cultura, é pessoas, então é intangível. Eu não consigo ver se já testei 10, testei 2, se deu certo, se não deu. Se eu não colocar a métrica para eu ir acompanhando e deixar isso visualmente apresentável, as pessoas não têm ideia. Então, quanto que eu já andei? Não sei, eu tenho que ter isso bem estabelecido. E durante as etapas, eu ir celebrando as conquistas, justamente para fixar. Fizemos um levantamento, vão ser esse escopo, é isso aqui que a gente vai construir. Legal, gente. Parabéns, fechamos aqui. Agora vamos criar os agents. Criamos, beleza, bacana. Agora vamos testar. Agora vamos homologar e depois a gente põe em produção. Então, essa jornada muito clara e tangível faz com que as pessoas tenham um engajamento diferente. Legal, você falou de celebração, né, cara? É comum aí nos ritos. A gente não faz com muita frequência, não. Aqui na Camara Tecnologia, a gente faz mais fechamento de trimestre, fim de ano. Achei legal isso que você comentou, né? As pessoas engajam mais, assim, no seu ponto de vista, quando as etapas do projeto elas são claramente finalizadas, quando você faz um rito de mudar de um estágio para o outro, né? E deixar muito claro que percentual que esse projeto está, né? Como que é essa comemoração? O pessoal faz um evento, faz um café da manhã, faz uma festinha? Como que é assim na prática? Porque é uma coisa no universo que eu não conheço muito não, cara, de celebrar os rituais do projeto. Como que funciona isso? De novo, Camara, eu tive oportunidade de N, também depende muito do porte da empresa, o tamanho do projeto, uma série de coisas. Mas vai desde um fechamento, uma reunião de fechamento de fase, tem uma apresentação singela ali só para mostrar e deixar todos os pontos claros e falar, gente, beleza, conseguimos avançar nessa primeira etapa, segunda etapa, até já tive projetos que as etapas eram muito longas, com uma densidade, uma complexidade muito grande, onde tinha um almoço, tinha um evento mesmo, porque envolvia muito mais pessoas, né? Então, mas sim, eu acho que o grande ponto desses eventos, dessas comemorações, é deixar tangível, deixar tangível. Então, a gente começa o processo, avança esse processo, as pessoas têm que ter previsibilidade. Tudo que está previsto e vai acontecendo, baixa ansiedade e gera engajamento. Esse é o grande ponto. Não, começa um projeto, né? Não. A gente começa um projeto assim, não, eu sei que eu vou ter que chegar aqui, tá? Mas como eu vou chegar? Você fala, mas é um projeto de 1 mês, André, ou de 2 meses. Eu preciso disso? Gente, acredite em mim. Faz muita diferença quando você tangibiliza. Mesmo que sejam reuniões pontuais de 15 minutos, mas gente, então fechamos isso aqui, fizemos isso aqui, agora estamos aqui, porque é virtual, é diferente do físico. E aí as pessoas ficam com uma ansiedade menor e acabam gerando um engajamento diferenciado. Essa é a ideia por detrás da gestão da mudança. Que legal, cara, eu gostei. Tô vendo a cara do Lucas aqui, tá pensando umas ideias boas de pra gente adotar, passar pro nosso trabalho com a gente. O que você achou, Lucas? Achei uma grande ideia. Eu vendo por mim, né, eu que ajudo a desenvolver, eu vejo que isso ajuda bastante a animar na continuidade do projeto, além de alinhar bastante o que a gente tem que fazer. Eu vejo que isso aí vai ajudar o time a se unir mais, juntar mais e pensar sempre no foco do resultado que a gente está tendo. É legal, Lucas. Eu venho, né, falando um pouquinho da minha história também, eu venho da área técnica, eu sou técnico de formação, fui desenvolvedor COBOL, Clipper, Delphi, vivi tecnologias aí que eu acho que, para vocês, não sei se vocês conhecem,
Já entreguei bem agora, né? Eu só conto o Python, só. Quero ser moderninho. Então, não, essa então. Vocês estão modernos pra caramba, cara. Hoje eu olho para essas tecnologias assim, realmente já não tenho essa inspiração toda. Mas, então eu venho de arquitetura, trabalhei muitos anos com desenvolvimento, com arquitetura, depois com consultoria e gestão e direção, enfim. Então é um amadurecimento mesmo, e só que ele é chave de toda a jornada que eu tive, ele é muito importante. Por quê? Tecnicamente, você resolve muita coisa, você tem ferramentas, você tem Scrum, você consegue fazer os sprints, você tem uma forma de organizar. Hoje, a Microsoft mesmo tem isso dentro dos versionadores de código. Me permita aí que eu não tenho tanto detalhe técnico, mas eu sei que existem N ferramentas de colaboração, DevOps, que você consegue, DevOps, tem tudo. Maravilhoso. Para o lado técnico, é fantástico. Agora, gente, como é que eu trago isso até a outra ponta, de quem vai usar o sistema, de quem comprou o projeto, de como amadurecer essa implementação, porque não é só o técnico é importante, mas tem essa outra parte, depois eu vou ter usuário, né? Então eu preciso equilibrar isso, e ter essa dimensão é chave, cara, que é um pouco do que eu estou fazendo agora, né? Trabalhar essa experiência para ajudar empresas que são de serviço, de projetos, como é o caso, a ter essa dimensão do lado humano da implementação, e profissionais também, que são muito técnicos, que querem fazer uma jornada mais de gestão, a entender um pouco essas dimensões que saem do técnico, mas que toda vez que a gente conversa é a mesma percepção. Nossa, eu preciso então pensar nisso? Precisa. Mas eu preciso. Camara, é legal, que eu imagino a tua capacidade, eu vi no teu canal aí, a tua capacidade técnica e tudo que você faz, competências e tal. E eu tinha essa visão, tá? É natural. Não, mas é aquela burocracia. Não é só a burocracia, é o teu usuário mesmo. É a percepção do teu usuário, que a gente acaba fazendo de maneira empírica. Né? A gente acaba. Porque às vezes você é um cara bacana, um cara de relacionamento, um cara. Mas quando você começa a ver, mas tem uma teoria por trás disso, tem a gestão de mudança por trás disso, dá para eu criar um processo para me ajudar nisso? Fantástico. Isso aqui não preciso ser eu personalizando cada vez, eu consigo ter tangibilidade nisso? Consegue. Dá para fazer. Entendeu? É bem legal. É bem legal. Cara. E o que tem de ferramenta, cara? A gente que é da área de tecnologia, tem até um certo atrito, né, com o time de TI, das empresas, das fábricas que a gente trabalha, algumas indústrias, alguns clientes, que a gente vem com a tentativa de trazer novas tecnologias e o TI quer fechar um pouquinho ali, né, para evitar risco de segurança e tudo mais, né? Do ponto de vista de gestão de mudança, tem ferramentas ou um aplicativo que seja para gerenciar a mudança em si, ou ainda esses processos eles ocorrem em Excel, é um planner, é um to-do, não tem um app de mercado? Existe já alguma ferramenta para fazer a gestão mais propriamente dita, já implantada nas empresas? Isso, assim, eu acho que as ferramentas de gestão de projeto, elas têm uma parte do que é esse relacionamento, né? Então, quando você vai gerar a parte burocrática, documentações, status report, né? Apresentações de status ou indicadores de progresso, praticamente todas elas têm, conforme você aponta a hora, fecha a fase, você tem dashboards que vão acompanhando tudo isso. E isso já é nativo aí no próprio Project Server da Microsoft, no PSE aí, tem tudo. Então, esta parte ferramental, quando você olha para N ferramentas de gestão de projeto, você vai ter muitas coisas que vão te gerar dados. Agora, o grande ponto, Camaro, é essa parte humana de como é que você organiza, tá? E aí, como organizar não é artesanal, porque tem um método, tem um modelo, que é um despertar, na verdade, de conceitos humanos,
para você, em cada uma das interações com o seu cliente, levar isso em consideração. Então, percebe? Tem um fator humano aí, é mais que a ferramenta. Por exemplo, eu tenho uma palestra que é bem bacana, assim, pegando um gancho, que é o que é ser consultor. Você fala, pô, mas nós somos consultores, técnicos, tal. Cara, mas tem um monte de janelas que precisam ser trabalhadas. E aí você fala, mas o que é essa janela? A janela, assim, ó, como é que se porta, como é que eu me visto, dress code, como é que a importância do apontamento de horas, a importância da documentação, a importância de eu ter uma escutativa. Por que um cliente contrata um consultor e tem um recurso interno para fazer o mesmo trabalho? São coisas, gente, que assim, ó, eu tenho falado com empresas, e vivi isso muito na minha antiga empresa, que elas não são tão lógicas. Tá? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, muitos negócios de serviço, a gente começa a conversar com quem opera, né, quem são os recursos que estão ali fazendo o serviço, a pessoa não tem ideia qual é o estoque de uma empresa de serviço. Qual que é o estoque de uma empresa de serviço? Você sabe qual que é o estoque? Que nem você tem, ó, o estoque de uma empresa que vende Coca-Cola. Qual que é o estoque de uma empresa que vende garrafa de Coca? Quando é produto, né, é o próprio produto que está lá, né? Está estocado. Maravilhoso. Quem vende carro, tem um carro no pátio, né? Isso, serviço, cara. Serviço, qual que é o estoque do serviço? Não acho que tem, né? O que a gente guarda, às vezes, aqui é componente de software, biblioteca de software, template. É o produto, aí o produto. Sabe qual é qual que é o estoque de uma empresa de serviço? São as horas de vocês. São as horas de vocês. Bem pensado, é verdade. São as horas de vocês. Ah, mas André, eu não cobro por hora. Não importa. O custo de vocês é por hora. Então, se você tem 10 profissionais no mês, você tem quantas horas? 160 horas vezes 10 profissionais, entendeu? Você tem 1.600 horas de estoque no mês. É o tempo de vocês. Aí, percebe? Aí, quando você começa a entrar nesse universo para entender, peraí, mas o que eu vendo, como eu vendo, são as horas, é meu custo. Aí o cara, nossa, então apontar horas é fundamental. Lógico que é, para um consultor dentro de uma empresa de serviço, porque é o teu estoque. Tá, e aí eu tangibilizar isso também, porque aí eu vou ver quanto me custou certa demanda, o que eu estou entregando. Então, são conceitos básicos do nosso mundo, no nosso segmento, que passam, inclusive, pelo comportamento de cada recurso dentro da empresa e de entender o que é o business de cada negócio. Entendeu? Legal, Zé. E você falou de maturidade, né? A gente estava comentando aqui o seguinte, quando vai adotar uma solução de gerenciamento de mudança, algumas empresas elas vão estar mais maduras. Elas já têm ali um project online, eles já conseguem pegar a gestão da mudança e criar, entender isso como um projeto, trazer para dentro dessa forma. Tem empresas que vão estar menos maduras, tem empresas que vão estar ali usando aí um Excel, uma outra ferramenta mais rústica ali para fazer essa gestão. Mais artesanal. Mais artesanal, né? Você já vem dando uma consultoria em algumas empresas falando sobre essa gestão, né? Você indica algum formato que você vê que é simples de atender? Porque a gestão da mudança tem que ter quem, quando, por quê, quem autorizou, documento do antes, documento do depois. Toda essa gama, né, de informação. Quando você está dando suas consultorias por aí, você já indica, já recomenda algum template, alguma ferramenta que faz isso? Ou não? Você olha para a maturidade da empresa e olha, vamos por esse caminho, vamos por aquele, usa tal ferramenta. Como que é isso aí na prática? Né? Na verdade, eu acho que é um despertar, Camaro, para esse entendimento da necessidade de levar em consideração o fator humano. Tá? Que todas as empresas de serviço têm a sua maneira de fazer, têm a sua metodologia, têm as suas documentações. Então, a ideia não é reinventar a roda ou mudar a estrutura, mas despertar para a questão do fator humano dentro da metodologia, do produto ou do serviço que eles estão implementando. Então, essa é a principal ideia, né? E aí, em cima desse despertar, conseguir fazer o quê? Ter alguns checkpoints, ter alguns milestones ali trabalhados, para que você consiga fazer a adoção do que você faz, do seu serviço, do teu produto, de uma maneira mais tranquila, com um índice de sucesso maior e de retenção. Porque, por exemplo,
Você sabe que depois do advento do cloud, isso ganhou uma importância muito maior do que antes do cloud. O que acontecia antes do cloud? Antes do cloud, você tinha uma coisa chamada subscrição. Você ia lá e vendia uma licença. Era muito comum. Você vendia o Office, vendia o Windows, você vendia o seu produto. E aí, quando você vendia aquela licença por 1.000 bananas. Aquilo já era sangue, já era caixa direta, um sangue direto no teu caixa. Vendeu, o cara comprava como ativo, e ele usando ou não usando, tanto faz, ele já comprou o teu produto. Percebe que o risco era do cliente. Com o advento do cloud, isso virou serviço. E aí, meu amigo, se ele não usa, o que ele faz? Desliga. Dá o churn. Desliga. E Exato. é isso que o pessoal quer evitar, né, cara? Quem trabalha com SaaS aí, Software as a Service, tá ligado ali o tempo todo dando churn. Baixou, errou. Já foi. Então, a necessidade de você ter uma implementação de sucesso, ela aumentou demais, né? Eu vivi épocas de venda de sistema que vendia um RP, a gente ia abrir champanhe, porque só de licença era mais da metade do projeto era licenciamento e estava vendido. Percebeu? E agora? Eu vendo, se o cliente não usa. Se ele usa e para de usar. Se ele está insatisfeito, ele desliga e eu não tenho receita mais. Então, com o advento do cloud, isso também ficou mais crítico. E aí entra esse trabalho, né, de levar o fator humano, essa questão do change management como algo prioritário na implementação e adoção da ferramenta. Bacana saber que isso existe, né, cara? Até onde eu conheci, sempre eu cheguei e já vi um processo estabelecido. Então, já tem o ritual do comitê, já tem as reuniões, né, que vão discutir as mudanças. Quando você tem a mudança, já tem um formulário acontecendo. Mas o que você está trazendo agora é um outro ponto de vista, né? É o ponto de vista de trazer a maturidade para o time aceitar a mudança, o lado mais humano e não só o lado do processo, né? Eu acho que é isso que ficou um pouco um aprendizado para mim aqui nessa aula que você está dando aí para a gente. Exato. E aí, assim, até peguei o gancho e já fazendo um gancho com outro tema, que é o meu momento, né, de vida. Aí, eu vivi 25 anos de consultoria, tinha uma empresa há 18 anos que era fazia implementação, focada em implementação de sistema complexo de RP, CRM, sistemas de gestão da Microsoft. Por isso que estávamos juntos no MVP, né, levando um pouquinho desse conhecimento. Então, eu vivi muitos projetos, mais de 100 projetos de RP, como arquiteto, como gestor, como consultor. E aí, há 2 anos atrás, eu fiz uma mudança, assim, foi uma mudança pessoal, né, de vida. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 pessoas, mentores, assim, que foram muito importantes, para trabalhar internamente objetivos que eu tinha, de coisas que eu queria desenvolver e tal. E hoje a minha vida está dividida em 3 partes, pessoalmente e profissionalmente falando. Uma delas é esse aconselhamento, essa parte de conselho, dentro da experiência que eu tenho de empresas de serviço, de implementações complexas, de ajudar mesmo, tanto empresas quanto profissionais, a melhorar seus processos, a melhorar a sua adoção de tecnologia, a desenvolver lideranças, porque é algo que eu vivi muitos anos e tem várias coisas que a gente pode aprimorar, e principalmente, né, em empresas, como você falou, Camargo, às vezes empresas menores, empresas médias, menores, que têm um produto ou um serviço muito 10, mas que precisam desenvolver essa parte organizacional. E aí é algo que vem dessa minha experiência. Agora, para isso, é o segundo pilar, né? Eu estou tendo a oportunidade de estudar a psicanálise e entrar num mundo que não é técnico, que é um mundo que, na verdade, eu já vivia indiretamente, porque lidava com gestão, então lidava com pessoas, com usuários, com desafios de mudança e tal, mas eu estou me aprofundando nisso, e a ideia, em algum momento, eu ter essa vertente também de trabalhar, que na verdade hoje já dá para ser um aconselhador formado, mas dá para a gente entrar um pouco nisso, até pela vivência e experiência. Então é uma formação que eu estou em curso, né? Porque eu também
Legal. De psicanálise, e eu saí do meu negócio fazem 3 meses, cara, praticamente agora, final de novembro. Então eu estava 18 anos dentro desse negócio, construído, zero, tal. O negócio continua, a empresa continua, mas eu resolvi sair para desenvolver esse potencial aí de psicanálise e tal. E Caramba, o terceiro... Você tá vendo o que, cara, na psicanálise? Tá vendo Freud, Jung? Exato, essa Freud, galera aí? Jung, exatamente essa Caramba. galera. Cara, E uma o que, pergunta e o que, do que é Freud. legal, Camaro, Falei. é sistêmico, irmão. Apesar de parecer que é humano, né? E é humano, na verdade, parecer não é, falando da natureza humana, existe processo, existe sistema também para você entender o psique. Então eu tô adorando, cara. Negócio sensacional. E eu pretendo me aprofundar mais, porque combina muito com a consultoria, com a parte de pessoas. E a gente que vem do mundo muito técnico, cara, esse recheio aqui de humano é muito legal de viver. Muito legal. Antes de pular para o terceiro, fica no Freud. Cara, tudo que eu li sobre o Freud, pessoal de psicanálise, eles têm um lado que eles comentam muito, André, que os problemas ali que o indivíduo tem é da infância, da primeira infância. Então, quando você, sei lá, você estava na sua casa, alguém falou não, brigou com você, coisas do tipo, quando isso aconteceu, isso gerou um trauma que pegou você lá na frente. Então, hoje você é maduro, você tem um certo comportamento de acordo com algum trauma, por alguma resistência que você teve na primeira infância. É isso mesmo. O Freud, ele puxa muitas vezes também por conta sexual. Você tem interesse sexual na sua mãe. Em alguém ele puxa um pouco essa parte do desejo, isso é isso. O que é que você está se aprofundando um pouco mais? Qual é a sua visão, assim, do ponto de vista do Freud, né? Você está tirando ele e o outro. O que você está enxergando nessa luta? Camaro, como também na nossa área de tecnologia, Freud, Jung e outros teóricos aí da psicanálise, todos são ferramentas. Essa é a minha conclusão até o momento, tá? Então, você entender o psique da ótica de Freud, vão te dar ferramentas para você conseguir depois ajudar pessoas no entendimento de um trauma ou de um comportamento atual, né, na fase adulta, oriundo de uma consequência da infância. Né? Então, essa é a ideia por detrás. Jung já tem um apelo um pouco diferente. Tem um outro cara que eu estou lendo, que é o Adler, que tem um outro apelo diferente. Todos desenvolvem muito na mesma coisa, mas, na verdade, todos te dão ferramentas para você entender o psique e trabalhar isso dentro do que a terapia pode ajudar a pessoa. O Freud, ele tem isso mesmo. Na verdade, ele começou com a história do desejo sexual, que ele usava essa expressão, e na época que ele viveu, 1900, no começo da década de 1900, então imagina, né, era super criticado, a pessoa queria matar ele. Como assim, eu tenho desejo pela minha mãe? Sexual, né? Mas depois, ao longo do desenvolvimento, foi corrigido para o desejo afetivo. Então, o sexual usado inicialmente é um desejo afetivo, não é o sexual, é o desejo afetivo, né, o desejo afetivo. Então, a base do Freud, ele vem muito do desejo, tudo é desejo, tudo começa num desejo. E aí a sequência emocional, ela vem trazendo frustração, depois hostilidade, depois culpa, depois entra numa fase punitiva, né, de autopunição, autodestruição. Então, ele tem uma lógica que tudo sai do desejo, e essa questão do desejo, pegando a primeira infância, que é o vínculo ou muito afetivo do pai, da filha com o pai, do menino com a mãe, inclusive tem algum complexo, né, tem o complexo de Édipo, que é justamente essa análise aí do vínculo, ele atribuiu como sexual inicialmente, mas depois corrigido, amadurecido para afetivo, vínculo afetivo e tudo passa por isso, entendeu? Então, mas é muito legal porque ele te dá profundidade. Você viu aquela sequência que a gente mostrou da mudança, a sequência dos sentimentos com relação à mudança? Sim. Aquele tipo de entendimento passos, chave, né, cara. São 5 passos. Aquilo é chave, porque quando você vai processar uma mudança dentro de uma estrutura, se você lembra deles, e pra você ter uma ideia, nos meus projetos eu mostrava esse gráfico na primeira reunião com os usuários.
Por quê? Durante o projeto eu usava muito do gráfico. Quando o cara começava a resistir demais, quando o cara começava a ter dúvida, ficava puto, eu lembro, lá atrás eu disse que não ia ser simples, mas que é possível, vamos aceitar o processo. Então você percebe que são todas ferramentas emocionais que depois, ao longo da mudança, ao longo da implementação, ao longo de tudo que a gente vai vivendo dentro do cliente, eu consigo ir mapeando e usando isso, tanto para nosso entendimento, quanto para o entendimento do próprio usuário. Então, a psicanálise, para mim, tem sido mais uma janela de outras ferramentas para entender o porquê das reações, mas eu pretendo aprofundar e ser algo a ser desenvolvido, tanto que o terceiro norte é ações sociais, né? Então você acaba se vinculando a ações sociais, com relação à ajuda de jovens, com relação a desenvolvimento de cursos sobre finanças, que é uma outra coisa que eu gosto de fazer, que é o terceiro viés. Então eu estou nessa parte de aconselhamento e ajuda de empresas e indivíduos, né, profissionais, estou aprofundando na questão da psicanálise e dessas ações sociais todas, né? Mas isso, gente, vem de uma base de uma mudança minha, pessoal, né? Até tenho aqui uns slides que eu queria compartilhar para vocês entenderem o processo vivido, tá? Então, assim, o que eu vivi em termos de mudança de comportamento, mudança de vida, que aí eu acho que dá uma base legal para falar um pouquinho aqui até a gente já ir finalizando por causa do tempo, né? Então, em termos, deixa eu publicar aqui para mim, já vou colocar para a gente falar. Então, gente, foram algumas mudanças de vida mesmo que eu me propus, tá? Porque quando a gente trabalha, vocês têm empresa, tem um negócio de vocês, a gente acaba vivendo muitas vezes o processo de cabeça na água, né? A gente não pensa muito, vai acontecendo, você vai se envolvendo, vai tocando e aquilo vai te consumindo e há necessidade, isso eu aprendi a duras penas, né? Com custo pessoal, inclusive, de você ter reflexões para a tua vida, tá? Então, como é que eu fui trabalhando isso e até passa pelas saúdes que nós temos na vida, né, profissional, financeira, física e assim por diante, né? Eu vou mostrar algumas imagens que assim é o que traduzia a minha vida e para onde eu fui caminhando nessa mudança, né? Então, primeira coisa, assim, profissionalmente, cara, era caos, né? 12, 14 horas por dia. E eu não digo, gente, que isso não seja a realidade de muitos e que sejam de sucesso, como eu tinha uma empresa, vivia várias coisas. Mas, assim, quando você começa a analisar um pouquinho, depois de um certo tempo, você ter um norte um pouco mais para o horizonte é importante. Porque senão você só vive aquele momento e atolado, e a coisa vai te consumindo e começa a cobrar preço. Então, como eu me senti, como eu ressignifiquei. Isso para mim foi importante. Outra coisa, em termos mentais, cara, a pressão, dia a dia, complexidade de temas, resultado, era algo caótico para dentro da minha cabeça. Hoje eu consigo ter, e foi um trabalho, não foi de curto prazo, como eu falei, 2 anos, refletindo uma coisa mais interna, com um pouco mais de paz, com um pouquinho mais de consciência, e não naquele tumulto todo mental que me cobrava preços. Então aqui era assim, tive burnout, problema para dormir, situações que muitos de nós, inclusive por trabalhar com tecnologia, vivemos, e eu vivi. Né, durante 18 anos na empresa foi bem difícil. Né? Eu não digo que eu não faço por isso, mas eu passo todo dia, cara, dá umas gotinhas que eu tomo para dormir às vezes, porque eu não sei, cara, quem é programador, que nem eu aqui, que nem você, o Lucas, a gente às vezes vai dormir, mas o código tá rodando na mente ali, né? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá. É coisa que acho que quem é de outra área às vezes não entende, né? A gente que é programador tá parado assim, de repente tá pensando numa linha de código, você, puxa, se eu colocar um condicional aqui, tal coisa acontece. Cara, isso mesmo. Acontece isso mesmo. Com frequência, né, cara? Mas assim, Camaro, qual que é o ponto, né? Isso no longo prazo cobra preço, cara. Essa é a minha mensagem. Cobra preço. Por quê? Eu tenho que achar, mesmo nesse caos,
a minha paz interior e o meu propósito interno, porque senão eu começo a viver isso de uma maneira tão intensa que eu não descanso, eu paro de dormir, eu vou buscar fugas em outras coisas e isso começa a cobrar preços grandes na nossa vida pessoal, né? E eu vivi isso. Então, eu ressignifiquei isso e comecei a enxergar de forma diferente. Às vezes é fazendo a mesma coisa. No meu caso, eu decidi mudar um pouco, mas assim, trabalho tanto quanto, mas de uma maneira um pouquinho diferente. E uma das mudanças maiores foi essa, cara. Esse aqui era eu, alguns anos, poucos anos atrás. Entendeu? E hoje, esse sou eu com a transformação física. Eu falo, pô, André, mas como é que você fez? O que você fez? Isso aqui foram 9 meses de distância, mais ou menos, de trabalho físico. Pô, mas por que você está mostrando isso? Cara, isso aqui muda a vida. Isso aqui muda a vida. Eu sou desenvolvedor, como eu falei, vim da base técnica, conheço. Cara, não dava atenção a nada disso aqui. E hoje eu falo, se quer mudar a vida, comece por aqui. Quanto tempo aí? Dessa foto da esquerda para da direita, quantos anos se passaram? Não, aqui, em termos de anos, passou um pouco mais. Essa foto acho que é de uns 7 anos atrás, mais ou menos. Mas a grande mudança aconteceu fazem 9 meses, que foi depois dessa mudança que a gente... Eu perdi 30 quilos, irmão. Caramba! Mas você mudou mais o quê? Foi alimentação, academia, musculação, aula de... Alimentação, fiz um trabalho de mentoria com um profissional que me ajudou demais na parte de nutrição e de musculação, e incluí isso na minha rotina de uma maneira sagrada. Não tem, assim, para longevidade, não abre mão, exatamente. Exatamente. Então isso fez muita diferença. Essa foi uma das grandes transformações da última janela. E, cara, assim, é um despertar para tanta coisa que, como eu falei, muda a vida. Muda a vida. E uma dica que eu sempre dou, né, inclusive nas minhas conversas com as pessoas, é assim: se você vai atravessar um deserto, cara, que você atravesse com quem já atravessou. Porque atravessar um deserto sozinho é possível, mas custa muito e a chance de você desistir é muito grande. Agora, se você vai atravessar algo, uma mudança, é que nem nós na consultoria. Por que o cliente contrata a consultoria? Porque a gente sabe fazer coisas que ele não sabe, por isso que ele contrata a gente para a gente poder ajudá-lo. Na vida pessoal e nessas transformações é a mesma coisa. Se você tem condições de ter profissionais ou pessoas que te ajudam nessa jornada, é fantástico. Eu vivi isso, eu tentei. A hora que eu consegui bons profissionais, cara, deslanchou e foi espetacular. Entendeu? Então, recomendo, mudança base. Corpo, mente e espírito é fundamental. E aí outras coisas, né? Questões, às vezes, de lógica financeira. A gente é tão lógico, tão arquiteto, técnico, com muita coisa, mas tem muita gente que vive assim nas finanças, né? Vive ali, vai, não vai, vem, não vem. E hoje, para mim, é um ponto também importante de ter um equilíbrio, tá? E, por último, né, a questão de tempo, a gente também equilibrar o tempo. Então, as ações sociais que eu estou envolvido, até o MVP, que é uma coisa aí que a gente tem em comum, uma outra iniciativa que é Multiplicando Sonhos, que leva treinamentos de finanças para os jovens do ensino médio de escolas públicas em São Paulo. É bem legal esse projeto, estou começando a engajar com eles também, né? E, por último, a mudança de tempo e perspectiva, cara. Eu tenho um filho, o nome dele é Pedro, ele está com 9 anos, e assim, hoje eu estou com tempo e energia que eu não tinha. Literalmente, a mudança é gigantesca, entendeu? É muito grande. E isso vem de todo esse processo vivido e dessa transformação que eu acabei vivendo. Percebe? Olha a gestão de mudança lá atrás. Eu só comecei a aplicar ela na minha vida também, porque a gente às vezes aplica profissionalmente, é excelente em muita coisa, mas tem muita coisa que a gente precisa mudar em nós que a gente acaba deixando de lado. E a dica final aí que eu queria deixar para vocês, que é possível a gente mudar, mesmo tendo o sucesso profissional e a importância de fazer tudo isso. Maravilhoso, André. Cara, agradeço aí de coração. A gente conseguiu falar de muita coisa, né? A gente começou a falar da parte de gestão de mudança, falando um pouco ali até de
da vida pessoal um pouquinho, Sim, mudança exato. ali do mindset, né? Falamos de saúde, falamos desse universo do Jung e também do Freud, Do né? Freud, Parte da passamos por psicanálise. Cara, filosofamos. mas chegamos num ponto aí, né? Que basicamente o que liga o começo desse podcast com esse final é gerenciar a mudança, né? Como a gente gerencia a mudança? A gente pode estar falando de gerenciar uma mudança dentro do processo organizacional, dentro de uma empresa, de uma fábrica, mas a gente pode estar falando também de gerenciar a mudança de vida, né? É a nossa vida sendo modificada dele. Às vezes a gente não liga muito para a alimentação, para o sono, né, para o shape que a gente tem. Ah, eu estou gordinho, não tem problema, vou descarregar essa frustração, vou beber bastante, vou comer bastante. E quando você se dá conta, né, às vezes você já perdeu aquele momento que era para você agir. Então foi legal ter visto essas duas visões, assim, né? A gestão da mudança corporativa, mas também na vida pessoal. E eu confesso, André, eu não esperava, tá? Foi um presente, aí agradeço bastante que você trouxe aqui pra gente. E aposto que nossos camaradas que assistiram esse episódio ficaram com esse gostinho de querer mais aí, né, camarada? Não, muito legal, Camara. Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí tanto quanto vocês estão contribuindo comigo, porque se tem uma coisa que eu acredito quando a gente multiplica, a gente conhece, a gente aprende em dobro, né? Então, passar um pouco de informação, né? Tanto a gente passou no MVP juntos, agora passando aqui no teu canal, para mim é uma honra, é um processo novo, eu tô vivendo essa transformação de novo, saindo um pouco da cabeça na água, né? De viver ali a rotina de empresa, super complexo, mas estou super à disposição, assim, vivendo um momento diferente, realmente, aplicando as técnicas de mudança e de filosofia, tanto dentro de empresas quanto para as pessoas, né, e me aprofundando aí nas questões humanas. Então, super agradeço vocês, é um prazer estar aqui conversando, e estou aí à disposição, gente, no que puder ajudá-los, tanto pessoalmente como profissionalmente, a gente pode conversar a hora que for, aí o pessoal do canal também, fiquem à vontade. Eu coloquei meus contatos aqui na tela, acho que ficou visível, mas depois, se for o caso, eu mando para vocês também os contatos da minha nova iniciativa de empresa, o contato aí também de redes sociais, enfim, que a gente pode tá fazendo aí aprofundando um pouco mais, conversando sobre esses temas e outros temas que eu puder colaborar aí com o pessoal e com vocês aí do canal. Maravilha. André, para o pessoal te achar aí, cara, mostra aí rede social, site, e-mail, curso que você tem, consultoria, vende o peixe aí, camarada. Eu vou compartilhar, vou compartilhar de novo, eu não sei depois se você coloca nos links, o nome da minha iniciativa hoje, né, que eu estou começando, a empresa chama DMind, né, eu tenho aqui os contatos, eu acho que dá para, não sei se está pequeno, mas depois a gente pode mandar aí para deixar. Eu coloco aqui na descrição, vai estar DMindMap.com.br, é o site, né? Isso, é o site, aí o contato @demindmap.com.br, meu Instagram é andré.h.azevedo, e o meu LinkedIn é André H. Azevedo, tá? E aí, assim, nessas iniciativas todas, eu estou tratando desses aconselhamentos e conselho com relação a empresas e serviços, né, no geral, e profissionais que queiram aí desenvolver essa mudança pessoal e ter uma mentoria com a experiência que eu pessoalmente tive, mas também com toda a janela técnica, né, e de viver aí a experiência da área de tecnologia há tantos anos, para poder ajudar nessas transformações e poder bater papo, entender qual é o momento da pessoa. Tenho feito muito isso até de forma, as primeiras conversas de forma até voluntária,
né? Até porque, tem muita gente às vezes que é só bater um papo, começar ali uma conversa, ou saber um pouquinho mais da minha história. Então, fiquem à vontade também, estou super aberto a discutir isso, se quiser fazer um contato, de falar um pouquinho do momento de carreira também. E com relação às empresas de serviço, tanto treinamentos com relação ao que é ser consultor, ou para discutir metodologia, ou discutir formas de veicular aí o produto. Isso é um pouco do que eu estou vivendo agora e consigo ajudar bastante, até pelo background de tudo que eu já fiz aí em termos de negócio e de serviço aí nessa jornada com a minha empresa e como consultor. Maravilha. André, agradeço mais uma vez de coração. Obrigado aí, Lucas, também. Pessoal, camaradas que estão assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar aqui embaixo aqui na descrição, tá? Os links para você poder falar com o camarada André. E também, se você precisar de consultoria na área de Power Platform Business Application, tem nossos contatos aqui da nossa empresa, que é a Camaro Tecnologia. Você vai ter a oportunidade também de falar com a gente. Maravilha? Um abraço, camarada. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.